Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós, povo de Deus, espalhado pela face da terra, de forma especial, esteja conosco aqui nesse momento de reunião de oração, grupos de crescimento. Nesse momento temos o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui em oração. Nesse tempo de pandemia, estamos tendo as nossas transmissões online, estamos fazendo a nossa programação semanal, ainda virtual, ainda que as nossas programações dominicais, aos domingos, nós estamos tendo escola dominical, na sede culto às 17 horas, para os irmãos acima de 60 anos, e à noite às 19 horas culto, e também nas nossas congregações. Hoje, de forma especial, terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, estamos aqui buscando a presença do Senhor em oração. Nós vamos orar nesse primeiro momento, vamos louvar a Deus com o cântico do hino 73, que tem como título Compaixão. Vamos ler a palavra de Deus e vamos meditar em oração. Nós temos sempre nas terças-feiras meditado sobre respostas de oração, E hoje nós vamos falar de novo sobre respostas de oração. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas congregações, mandando um abraço lá para os irmãos de Santa Isabel, do Rio Preto, Congregação Ágape, os irmãos de Alfa e Ômega, da congregação do bairro Santa Cruz, os irmãos da congregação de Betânia, aqui no bairro Belo Horizonte, os irmãos da congregação de Coqueiros, aqui do bairro Coqueiros, e também os irmãos da sede, que também, às terças-feiras, é o dia que se reúne em grupos de crescimento, em reunião de oração nos lares. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe nesse momento aqui, que o Espírito Santo nos conduza na meditação da palavra, no louvor, na adoração e em oração. De forma especial, hoje vamos estar orando pela nossa irmã Leda, toda a sua família, que está enlutada. Nossa irmã Leda perdeu a sua mãe nesse momento tão difícil, tão crítico aí dessa pandemia, em que as famílias têm tido um tempo muito limitado para fazer o velório dos seus entes queridos, além do tempo também as limitações, o contexto é todo delicado, mas que Deus esteja abençoando de forma especial a vida dos irmãos. Quero mandar um abraço aqui para os irmãos que estão conosco aqui, mandando um alô. Primeiro vou mandar um abraço para o Samuel, lá na casa do Ângelo, Samuel? Ângelo, a Perpétua, Davi e o Samuelzinho, que está aí acompanhando a nossa programação. Nosso irmão Marco Antônio Moura, também conosco, a nossa irmã Sônia Maria, a nossa irmã Gláucia Guerarte, a nossa irmã Georgina, A nossa irmã Georgina é lá de Alto Jequitibá, também está conosco aqui, A nossa irmã Malta Terra, também um grande abraço. Nossa irmã Jacira Dias, lá de Três Poças. Nossa irmã Gilce Cessa. Nossa irmã Rosa Camilo, Rosa Camilo, que é da congregação de Coqueiros. E aí também o nosso irmão presbítero José de Almeida, também da congregação de Coqueiros. Nosso irmão Júlio César, presbítero Josias e todos os demais que se encontram conosco. A bênção do Senhor esteja com todos vocês. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir a direção, a orientação do Espírito Santo para o nosso momento de meditação. Mandar um abraço também para Gilma Machado, lá de Barra de São Francisco, lá de Paulista. Espírito Santo, Deus abençoe também a sua vida, querida. Vamos falar com Deus. Pai Santo, nesse momento nós estamos aqui reunidos, a Igreja do Senhor Jesus. É de forma virtual, é de forma online, mas a presença do Senhor, o Espírito Santo aqui, que nos conduz, nos instrui, nos dá, acima de tudo, sabedoria, conhecimento e entendimento na Tua palavra, que nos revela a Tua glória, que nos revela o Teu poder, que nos revela a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor e o Teu perdão. Nós Te louvamos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Nós Te adoramos no santo nome de Jesus. E pedimos as Tuas maravilhas, a presença, a ação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, nesse tempo que aqui estamos,
reunidos em torno da Tua palavra, aprender do Senhor. Nós temos meditado, Senhor, sobre respostas de oração. E hoje nós sabemos que o Senhor está nos respondendo às orações, às preces, porque estamos com vida, estamos aqui reunidos, mesmo de forma virtual. A Tua igreja, Senhor, os grupos de crescimento, os grupos de oração que estariam reunidos de forma presencial, mas temos o privilégio de ler a Tua palavra, de falar com o Senhor em oração. Nós temos o privilégio, Senhor, de ter a nossa fé, as nossas convicções de Cristo, da cruz, da salvação, alimentada todos os dias da verdade absoluta que é a cruz de Cristo, o sacrifício que Ele prestou por nós na cruz, tudo isso através do poder do Senhor. Pai, nós te pedimos nesse momento por todos os irmãos que aqui estão, todos os familiares, lares aqui representados, pela nossa igreja, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, as nossas congregações, todos os irmãos que participam, todos os membros dessa igreja e também pelas demais igrejas presbiterianas do Brasil, em forma especial aqui em Volta Redonda, Presbitério de Volta Redonda, o Sino do Sul Fluminense, as nossas federações. E nessa noite pedimos a Tua bênção sobre a vida da nossa irmã Leda, que o Espírito Santo do Senhor esteja confortando o coração da Tua serva, juntamente com a sua família, para que a mão do Senhor esteja ali estendida sobre eles, para os guardar, para os confortar e para os fazer entender e compreender os propósitos do Senhor sobre a vida daquela família nesse dia. Pedimos pelos irmãos enfermos, pedimos por aqueles que estão, ó Deus, contaminados pelo coronavírus, pelas famílias que têm perdido os seus entes queridos, como é o caso da Leda, e muitos também que estão perdendo os seus entes queridos nesse momento da pandemia, pela pandemia. A equipe de saúde, todos os profissionais de saúde da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, pedindo pelos governos municipais, estaduais, federais, nas escalas de poder do executivo, do legislativo, do judiciário, e pedindo pela Tua igreja, que nesse momento, Senhor, que nós estamos vivendo essa pandemia mundial do coronavírus, a graça do Senhor, ó Deus, se renove sobre nós, como tem sido todos os dias, e que o Senhor estenda as Tuas mãos para nos abençoar e derrame sobre a vida da Tua igreja porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Deus, alicerçados, enraizados, firmados na rocha que é Jesus, caminhar, ó Deus, na Tua presença, caminhar no ensino da Tua palavra, caminhar, ó Deus, concernente à Tua graça e à Tua misericórdia. Por isso nós oramos, nós te pedimos, nós te agradecemos e nós suplicamos a continuação das Tuas bênçãos, na certeza de que o Senhor é o único que pode banir de sobre a face da terra em nome de Jesus, eliminar de sobre a face da terra em nome de Jesus esse vírus, essa pandemia. Mas o Senhor também é o Deus que nos sustenta, é o Deus que pode nos manter com fé, com esperança e nos fazer entender os propósitos do Senhor nesse tempo. Por isso nós oramos e assim o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Nossa irmã Eliane César, um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos hoje louvar a Deus cantando e entoando o hino de número 73 do nosso inário, Novo Cântico, que tem como título Compaixão. Que Deus continue tendo compaixão de nós. Tem compaixão de
problema técnico, né? Isso acontece. Que Deus esteja nos abençoando, né? A sequência deste hino, o hino de número 73, né? Ele vai dizer: fugindo eu quis em vão me libertar do meu pecado vil e opressor, e agora, exausto aqui, eis-me a clamar: tem compaixão de mim, sou pecador. Tão infinito, ó Deus, é teu poder, tão grande, ó Pai, o teu excelso amor. Aos rogos meus não deixes de atender, tem compaixão de mim, sou pecador. Amém. Que assim o Senhor ouça a nossa prece, a nossa oração, o nosso clamor que fazemos diante do Senhor nesse tempo, principalmente de pandemia. Quero mandar um abraço para a Elícia Tardem, lá de Alto Jequitibá, nosso irmão Elton Erinja, Deus abençoe. Também mandar um abraço para... tem acontecendo alguma coisa aqui só. Para Jaqueline Machado. Jaqueline é lá de Barra de São Francisco também, né, Jaqueline? Lá de Vila Paulista. Grande abraço, Deus te abençoe, minha querida. Saudades de vocês. Vamos nesse momento abrir a nossa Bíblia em Juízes, capítulo 6. Nós temos na sequência das nossas meditações feito os nossos estudos de quarta-feira e também as nossas meditações, né, em reunião de oração, em grupo de crescimento, baseado no livro de Juízes, na história de Gideão. E hoje nós vamos ler o verso 33 ao verso 40 de Juízes, capítulo de número 6. Dona Elisa, um grande abraço, um abraço aí para o senhor Darcy também. Vamos ler a palavra de Deus. Juízes, capítulo 6, livro de Juízes, capítulo 6, do verso 33 ao verso 40. A palavra de Deus nos diz assim: e todos os medianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou o rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser, a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então reconhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Respostas de oração. Orações respondidas. Deus nos responde, Deus responde às nossas orações, não porque é uma exigência nossa. Não, Deus não responde às nossas orações porque é uma exigência do ser humano, porque é uma exigência nossa. Não, Deus responde às nossas orações porque Ele mesmo sabe das nossas fraquezas e das nossas limitações. Vamos entender isso no caso de Gideão. O povo de Deus estava sobre a opressão dos medianitas. Já estava completando isso 7 anos. E aí o povo de Israel clama ao Senhor por libertação.
Deus responde à oração do povo de Israel. Como? Envia um profeta, e aí o profeta diz o porquê que eles estão passando por aquela opressão sobre os medianitas. Eles têm o que comer. Os medianitas vinham, roubavam as suas colheitas, roubavam os seus rebanhos, roubavam os seus animais de carga, acabavam com as suas safras. Gideão, por isso, estava malhando o trigo no lagar, lugar de pisar as uvas. E aí apareceu a ele o anjo do Senhor. Ele disse assim: Gideão, vai nessa tua força, porque eu te escolhi para libertar o povo de Israel dos medianitas. E aí Gideão diz assim: não tem como, eu sou o menor da minha família, eu sou o mais pobre, o mais humilde da minha tribo. Ele era da tribo de Benjamim. E ele vai dizer assim: olha, é impossível fazer isso. E aí o anjo do Senhor disse assim: não, você vai fazer, eu te escolhi para isso. E aí Gideão diz assim: se o Senhor realmente é o anjo do Senhor, aguarda aí que eu vou trazer um sacrifício. E ele foi lá, matou um bode, pegou 20 quilos de farinha, fez em pães asmos, apresentou diante do anjo do Senhor. O anjo estava diante de uma pedra, uma penha, uma grande pedra plana, e ele disse assim: coloca os pães, coloca a carne por cima, derrama o caldo, que ele trouxe um caldo numa vasilha, e disse assim: derrama tudo por cima. E aí o que acontece? O anjo do Senhor estava com uma vara, um cajado na mão. Ele tocou com a ponta do cajado aquela pedra. Subiu fogo da pedra e consumiu o sacrifício. E nesse momento o anjo do Senhor sumiu da presença de Gideão. Gideão ficou muito temeroso. Ele disse assim: ai meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face, eu falei com o anjo do Senhor, eu vou morrer porque eu sou pecador. Deus falou: não, eu te chamei para fazer uma obra, você não vai morrer, esteja em paz. A minha paz está com você. E aí Deus falou a Gideão que era para ele pegar um boi do pai dele, um boi de 7 anos que estava sendo preparado, um boi cevado, e que derrubasse o altar de Baal, e que sacrificasse esse boi sobre a lenha daquele altar, pegasse aquele altar que era um ídolo de pau, de madeira, cortasse aquele ídolo em pedaços e colocasse fogo nele, e que fizesse um altar do Senhor em pedras, e que sacrificasse esse boi ao Senhor e botasse fogo naquela lenha. E assim ele fez. O povo quis matar ele por isso. Quis eliminar ele. Mas o Senhor o livrou da mão dos seus familiares e dos seus concidadãos. Pois bem, quando Deus faz tudo isso, Gideão agora começa a entender, e o Senhor está revelando a ele, e ele começa a ver que os povos, dentro de pouco tempo, em tudo isso acontecendo, os medianitas, os amalequitas e outros povos vizinhos ali estavam mais uma vez se reunindo, como eles faziam lá, que está prescrito no capítulo 6, nos primeiros versículos. Eles se uniram e os seus exércitos também se reuniram, e eles não apenas vinham agora com o propósito de atacar o povo e pegar tudo que eles tinham de comida, de animal, do gado, animais de carga, de serviço, não, mas eles vieram com seus exércitos, vieram com o propósito de pelejar contra o povo de Israel. E eles atravessaram o Jordão e acamparam-se bem próximos do povo de Israel, no vale de Jezreel. Mas nesse momento, mais uma vez, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, apoderou-se de Gideão e ele ordenou um toque de reunir. Um toque para que fosse convocado todos os homens, seja da sua casa, os abiesritas, da casa de Abiezer, para que os seguissem. Deus, através do seu poder, do seu Espírito, tocou no coração desses homens e eles foram e começaram a seguir Gideão, um homem pobre, inexpressivo, inexperiente na arte de guerra, um homem que não era das famílias mais grandiosas e ricas. Se não bastasse isso, Gideão também mandou mensageiros às tribos de Manassés, às tribos de Asser, Zebulon, a tribo de Naftali, chamando todos para a batalha. E sabe o que aconteceu? Os homens de todas essas tribos atenderam a convocação de Gideão. Mas Gideão até naquele presente momento era quem? Um homem medroso, que estava colhendo o seu trigo e preparando o trigo, debulhando o trigo
no local de pisar as uvas, que era um local mais escondido, camuflando, para poder guardar, para ter o que comer. Agora ele se levanta, ele ordena um toque de reunir, e rapidamente, não só os da sua casa, mas as tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naftali, porque os ibezritas, né, eram também da tribo de Manassés. E aí o que acontece? O Senhor chama esse povo através de Gideão. Bem, tudo isso é muito interessante. E agora o que Gideão faz? Prepara esses homens, ele arma esses homens, ele começa a falar sobre o propósito do que Deus falou com ele, ele começa a levar esses homens e mostrar para eles os medianitas, os amalequitas e os outros povos, e começar a fazer uma estratagema, né? Estratégia de guerra. A palavra tem hora que garra, né? Começou a fazer uma estratégia de guerra, preparar uma estratégia de guerra? Não, ele vai orar ao Senhor. E ele diz assim: Senhor Deus, se de fato o Senhor vai usar a minha pessoa para salvar Israel, para libertar desses medianitas, amalequitas e outros povos, assim como o Senhor me prometeu, eu peço que o Senhor me dê uma prova da seguinte maneira. E aí ele pede de uma forma muito interessante: eu vou deixar um pouco de lã no pátio, ao relento. Se só a lã estiver molhada no outro dia de orvalho e a terra em volta estiver seca, eu vou ter certeza de que o Senhor vai libertar Israel por meu intermédio, como o Senhor está me prometendo, como o Senhor está me falando, através do anjo. Bem, o que aconteceu? Foi justamente o que aconteceu. No outro dia, bem cedo, Gideão foi lá e pegou aquela lã que estava encharcada e espremeu. Taça cheia de água. Em volta daquela bola de lã, estava tudo seco, seco, seco. E aí, Gideão, mais uma vez, se direciona a Deus e diz assim: Senhor, não fique irado comigo, mas eu vou pedir, Senhor, que o Senhor me dê uma resposta só mais uma vez com a lã. Mas dessa vez, que só a lã fique seca, mas que a terra em volta esteja molhada, bem molhada, de orvalho. E Deus fez justamente do jeito que ele havia pedido. Quando foi no outro dia pela manhã, Gideão viu que somente a lã estava seca e a terra em volta estava coberta de orvalho. Bem, queridos, como eu disse, orações respondidas. Deus respondeu a oração de Gideão 2 vezes. Uma vez com a lã molhada, a outra vez com a lã seca. Só que Deus respondeu a Gideão não porque Gideão exigiu. Não, é porque Deus sabe que ele é um homem, assim como eu e você, um ser humano, que tem fraquezas, que tem limitações, e que ele dependeria porque ele estava indo para uma grande jornada, uma grande empreitada. Nós vamos na sequência do capítulo 7, se Deus assim permitir amanhã, na sequência meditar sobre a questão que Gideão ele prepara um grande exército, são milhares de homens, mas na verdade apenas 300 homens que Deus usa através de Gideão, e as artimanhas que Gideão prepara para a guerra contra os medianitas e os amalequitas e todos os povos vizinhos. Pois bem, nós seres humanos somos como Gideão. Gideão nos representa porque quantas vezes, irmãos, nós estamos ouvindo Deus falar através dos profetas. Como o povo de Israel ouviu o profeta lá e respondeu o clamor deles, como eu falei inicialmente, que está registrado no início do capítulo 6. E mesmo assim, muitas vezes nós não estamos preparados para uma grande batalha. Ainda precisamos de mais respostas. E Deus, pela sua misericórdia e graça, Ele responde, não porque exigimos, mas é porque Ele sabe da nossa necessidade, da nossa fraqueza, da nossa limitação, da nossa pequenez.
Mas ele está nos chamando para uma grande obra. Ele está chamando Gideão para fazer uma grande obra. Ele está chamando Gideão para poder fazer algo assim sobrenatural. Eliminar um exército com apenas 3 centenas de soldados. Sem arma. Sem puxar a espada. Sem sangrar ninguém. A gente vai estudar isso lá na frente. Tudo de forma sobrenatural. Então, quando Deus está nos chamando para realizar a sua obra, Ele sabe que nós somos o que somos. Totalmente depravados, totalmente incapazes, totalmente limitados, totalmente imperfeitos, totalmente insubmissos em muitos momentos. Mas como Deus tem um propósito, e quando Ele decreta, quando Ele pré-estabelece, quando Ele predestina vidas e chama para fazer a sua vontade, o seu querer, para executar os seus planos e propósitos, olha, querido, você pode falar para Deus como Moisés falou, eu não sei falar, e falou, você vai. Arão fala no seu lugar. Ah, que Faraó não vai me ouvir. Vai. Gideão disse assim, como que eu posso ser forte, Senhor? Como que eu vou nessa minha força? Como que o Senhor é comigo? Porque, ai, meu Senhor, olha a situação que nós estamos e Deus está dizendo, não, você vai. Então, queridos, muitas vezes nós carecemos, como Gideão, de respostas. E às vezes nós pedimos e Deus nos responde. Nos nossos dias, o sobrenatural de Deus, a poderosa mão de Deus, a misericórdia e a graça de Deus. E ainda que nós sejamos totalmente depravados, pecadores, caídos, Deus, sabendo da nossa limitação, Ele nos responde. É como eu disse, não porque é uma exigência nossa, mas é porque Ele sabe da nossa condição caída. Mas como Ele tem um propósito sobre nós, Ele vai responder justamente para nos encorajar, para nos capacitar, para nos fortalecer. Há um outro contexto, porque Gideão também, após o fato dele chamar o povo para um ajuntamento de guerra e acontecer respostas para um homem que não era um líder, que não era também um chefe de tribos, não era príncipe. Ele mesmo diz da sua humildade, da sua pequenez, da sua limitação, dos recursos. Mas é justamente esses que Deus tem chamado para fazer diferença em meio à sociedade que nós estamos vivendo. É aqueles que não têm nenhuma condição. É aqueles que não têm nenhuma força. É aqueles que não têm nenhum capital. É aqueles que não têm nenhum... segundo os olhos humanos, segundo as nossas condições, né, segundo os valores desse mundo, não os temos. Porque justamente Deus quer mostrar, como mostrou para Gideão, que não somos nós. É Ele que faz através de nós. Não é a nossa força, é a força de Deus que age em nós e através de nós. Não é o nosso recurso, mas é o recurso do Deus que é o dono da prata e do ouro, que age em nós e através de nós. Não é a palavra, não é a leitura, não é a condição da fala. Não, é o Espírito Santo que nos condiciona, que nos capacita, que nos envolve, e às vezes até falando com algumas palavras erradas, gaguejando, ou quem sabe não conseguindo nem pronunciar uma palavra corretamente, mas Deus muda vidas, transforma a vida, capacita a vida, porque Ele usa quem Ele quer, e da forma como Ele quer, e da maneira como Ele quer. Se você nesse dia acha que você é incapaz de fazer alguma coisa, faça como Gideão. Ore, porque Deus vai responder as suas orações. As orações respondidas nem sempre são aquilo que nós queremos. No caso de Gideão, foi um pedido porque ele precisava de uma confirmação, porque o que ele ia fazer não era algo tão simples. E por ele ser uma pessoa simples, humilde, ele precisava de uma resposta, de uma confirmação, porque o que Deus havia chamado ele para fazer era algo muito grande. Era algo que ia trazer um impacto muito grande. Era algo que realmente ia fazer uma grande diferença naquela geração. E fez. Ele já começou derrubando o altar ao Baal, feito de madeira, de pedras. Ele pegou o animal, o boi, que ia ser sacrificado a esse Deus que não é Deus, e sacrificou ao Senhor.
E por isso Deus viu a sua obediência, Deus viu a sua atenção, Deus viu o seu temor quando ele viu o anjo do Senhor tocando ali aquele sacrifício, subindo fogo e consumindo o sacrifício, e também o anjo desaparecendo da sua frente. Como que ele ficou transtornado quando ele diz: eu vi o anjo do Senhor face a face, eu falei com o anjo do Senhor, eu vou morrer por causa disso, eu sou pecador. Então Deus diz assim: sim, você é pecador, mas você não vai morrer por causa disso. Eu tenho um propósito sobre a sua vida. Assim é a nossa vida. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para cada um de nós. Você nasceu nessa presente geração, você faz parte dessa era, você está vivo. Aonde você está, você é nascido na família que você nasceu, você faz parte da igreja que você faz, você mora na cidade onde você mora, você tem a função que você tem. Se você está no centro da vontade de Deus, entenda, é porque Deus assim o estabeleceu. Então, faça a vontade de Deus aonde quer que você esteja. Cumpra os propósitos de Deus sobre a sua vida, aonde quer que você esteja. Glorifique a Deus vivendo no centro da vontade de Deus e fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, evangelize, faça a obra missionária, fale de Jesus, dê testemunho de cristão, seja um verdadeiro cristão. Mas se você tiver qualquer dúvida, como Gideão, ore. Ore e ore. Clame, suplique, interceda, chore. Se você não está conseguindo falar, chora. Deus sabe ler as suas lágrimas. Deus sabe ouvir lágrimas. Às vezes nós estamos numa determinada situação que nós não conseguimos nem falar. A nossa garganta não consegue expressar, porque dá um nó na garganta e a palavra não sai. Chora, clama, faça aquilo que o seu coração sentir, mas não deixe de orar, não deixe de pedir, não deixe de buscar respostas em oração, porque quando você ora, Deus responde. Portanto, não esqueça disso. Deus é Deus de misericórdia e graça. Que Deus nos abençoe. E sempre lembrando, Deus não nos responde, não é porque nós exigimos, não. É porque Ele sabe que nós somos fracos, imperfeitos e limitados. Deus nos responde por misericórdia e graça. E nos usa, e nos capacita, e nos fortalece, e nos envolve, e nos faz ser instrumentos nas suas mãos. Que assim seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, aonde quer que você esteja, a bênção do Senhor e as respostas de orações, orações respondidas, seja uma verdade sobre a sua vida. Amém? Amém, nossa irmã Rosa, nossa irmã Malta, a nossa irmã Janete Mello. Hoje eu estou feliz, tem muitos irmãos aqui, matando saudade. Eu posso ver aqui os irmãos lá de Barra de São Francisco, nosso irmão Décio Moreira, nossa irmã Lúcia Amaral Lobato. Um abraço para todos vocês. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo e vamos pedir que Deus continue a nos abençoar com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor e com o seu perdão. Amém a todos que têm respondido aí o amém. Se você quiser deixar o seu pedido de oração, como eu sempre tenho falado, pode colocar aí, pode escrever. Eu me comprometo a estar orando por você e dando uma resposta aí às orações. Pai Santo, nós queremos te agradecer nesse momento pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui nessa noite e as respostas de oração que o Senhor tem nos dado. A graça, a misericórdia, o amor, o perdão, a suficiência do Senhor a nós. A bênção do Senhor esteja sobre a vida do teu povo aqui reunido. É online, é virtual, mas que bênção, Senhor. Nós temos aqui irmãos de tantos lugares, Alto de Jequitibá, Barra de São Francisco, aqui de Volta Redonda, Barra Mansa, e outros que talvez a gente nem saiba, porque nem todos colocaram aqui a sua escrita, mas enfim, aonde quer que esses irmãos estejam, na sua casa, no seu lar, na sua família, esteja a bênção do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Deus,
A igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. Que Deus esteja abençoando a vida de cada família aqui representada. Que Deus abençoe a igreja de cada um dos irmãos que aqui estão nessa noite congregando. Igreja do Senhor espalhada por tantos lugares, congregadas aqui online, nesse momento de reunião de oração, de momento de grupo de crescimento. É um grupo que reunimos nos lares, nas famílias, nas casas. Agora estamos reunindo e todo mundo em casa, mas gente de todos os lados. Olha que bênção, que maravilha, Senhor, que glória. Seja glorificado, adorado o teu santo nome, ó Deus, em Cristo Jesus. Que Deus, assim, na sua infinita graça, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livrando dessa pandemia, desta peste perniciosa, para que nós possamos passar esses dias sombrios e, ao chegar do outro lado, nós possamos cantar o cântico da vitória, assim como Miriam cantou após ter passado o Mar Vermelho. Assim nós oramos a Deus e assim nós pedimos a continuação das tuas bênçãos sobre nós e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Quero encerrar mandando um abraço para a mulher mais maravilhosa da minha vida. É lógico que eu sou casado hoje, mas a mulher que me deu a luz, se eu estou aqui, é por causa da Dona Idenir, né, Dona Idenir? Está lá em Jequitibá, mandando um abraço e Deus te abençoe sempre, pastor. Obrigado, mãe. Deus abençoe a senhora também. Um abraço a todos, queridos. Que Deus nos abençoe.